E hoje o Senhor vai compartilhar conosco uma palavra muito rica, muito importante, que vai edificar o seu coração. E guarde essa palavra, porque talvez você esteja na situação ou da pessoa que precisa ouvir, ou da pessoa que vai retransmitir isso para alguém que está precisando justamente ouvir essa palavra. Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Enquanto você abre Lucas, no capítulo 8, eu vou falar aqui o tema do nosso mês, o tema de hoje. O tema do mês são os milagres de Jesus, e hoje o tema é a restauração da filha de Jairo. Então vamos ver quem que é esse Jairo e por que a história de Jairo mereceu estar na Bíblia Sagrada. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, diz o seguinte: quando Jesus retornou para Cafarnaum, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando: Senhor, por favor, vai na minha casa, Senhor, por favor, vai na minha casa, Senhor, por favor, vai na minha casa. Vocês entenderam que a situação era grave? Era grave. Foi assim que ele chegou para Jesus no meio daquela multidão, sem medo de passar vergonha, porque a situação era muito grave. Então, diz ele: a minha única filha, que tem quase 12 anos, está à beira da morte. Esse era o motivo do desespero de Jairo. Versículo seguinte: então Jesus começou a caminhar em direção à casa de Jairo, atendendo o seu pedido. Mas a multidão o apertava, que caminhava junto com ele. Versículo 43. Estava ali uma mulher que havia 12 anos, que estava sofrendo de uma hemorragia. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quase 12 anos. Quantos anos essa mulher estava sofrendo com essa hemorragia? Há 12 anos. Veja que isso não é coincidência. E essa mulher gastou tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém conseguiu curá-la. Essa mulher chegou por trás de Jesus, sem falar nada, tocou na borda do seu manto e imediatamente a hemorragia cessou. Então, imagine essa cena: Jesus estava caminhando junto com aquela caminhão na direção da casa de Jairo, e de repente Jesus para. E todo mundo para também, porque ele que estava conduzindo, se ele parou, todo mundo parou. E ele fala: quem tocou em mim? E aí todo mundo ficou em silêncio, né? Mas que pergunta estranha é essa, ué? Está todo mundo apertando ele. Pedro, que era dos discípulos o mais velho, virou para Jesus, deve ter feito aquela cara assim, né? Senhor, estou entendendo não essa situação, essa pergunta do Senhor. Está todo mundo apertando o Senhor, como é que quem apertou o Senhor? Que pergunta é essa? E então Jesus, penso eu, que ele olha para aquela mulher e ele diz: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E aí então a Bíblia fala que essa mulher, tremendo, foi aos pés de Jesus e contou aquilo que tinha acontecido. Então vou ler para ficar na sequência. Versículo 45, Jesus pergunta: quem tocou em mim? E como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te aperta. Jesus disse: mas eu sei que alguém tocou em mim, eu sei que alguém tocou em mim de maneira diferente, porque de mim saiu poder. Versículo 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, por isso que eu acho que Jesus estava olhando para ela enquanto dizia isso, veio tremendo e se prostrou, ou seja, ela se ajoelhou aos pés de Jesus.
Primeiro foi Jairo que veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. E agora é essa mulher. E ela fez isso na presença de todos, de todo o povo, e contou por que tinha tocado nele e como tinha sido instantaneamente curada. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Versículo 49. Mas enquanto Jesus estava falando com essa mulher, chegou alguém da casa de Jairo, que era dirigente da sinagoga, o responsável pela sinagoga, e essa pessoa disse para Jairo: Jairo, a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Jairo, sua filha morreu, não tem mais o que fazer. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, crê somente e ela será curada. Versículo 51. Quando chegou à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém entrasse com ele no quarto onde estava a menina, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Versículo 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas ela está dormindo. Versículo 53. Todos começaram a rir de Jesus. Olha que cena. Olha que cena. Não estava todo mundo chorando? Esse choro era de verdade? Porque você não consegue sair do choro para o riso assim, né? E começaram a rir de Jesus, pois sabiam que a menina estava morta. Versículo 54. Mas Jesus entrou no quarto, tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. O espírito dela voltou. O espírito dela voltou e a menina se levantou imediatamente. Glória a Deus! Então Jesus ordenou aos pais dela que dessem comida para a menina. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus ordenou que não contasse isso a ninguém. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, é fabuloso, é incrível, é maravilhoso, falta palavras para descrever tudo o que aconteceu aqui. Mas nós vamos por partes, porque uma coisa sempre me chama a atenção: quando alguém tem uma experiência muito diferente, experiência diferente com Deus, a tal ponto de merecer ter sido registrado na Bíblia. E tem coisas que alguns homens, algumas mulheres experimentaram, que eu falo: meu Deus, será que se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu teria coragem de fazer o que ela fez? Será que eu reagiria da forma que ela reagiria? Eu acho que não. Vamos pegar, por exemplo, o Davi enfrentando o Golias. Se fosse você iria lá enfrentar aquele gigante? Eu acho que eu não iria. Se fosse eu no lugar de Abraão, eu iria lá para sacrificar o meu filho? Eu não sei você, mas eu não tenho fé para isso. Quando Deus deu as ordens para Gideão, eu no lugar de Gideão, acho que eu não teria coragem de fazer o que ele fez, mas eles foram. Eu no lugar de Elias, eu não teria coragem de fazer o que Elias fez, mas ele foi lá e fez. Eu falo: meu Deus do céu, mas eu sou um saco de batata mesmo, não é possível. Como é que pode uma situação dessa? Mas quando você começa a ler a Bíblia com cuidado, com atenção, você começa a observar que esses homens e essas mulheres eram pessoas como nós, que tinham dúvida, que tinham medo, que não queria atender o chamado de Deus, que que pedia para Deus mandar outra pessoa no lugar deles. A própria Bíblia diz que Elias era uma pessoa igualzinho a todos nós. E aí fica então aquela situação de entender como é que a fé, a coragem dessas pessoas começou a aumentar de tal maneira que
teve coragem de fazer o que fez. E com Jairo foi a mesma coisa. Então eu quero compartilhar com vocês, com a ajuda do Espírito Santo, todos os passos que Jairo trilhou, que ele passou, até que ele conseguisse de fato conseguir fazer aquilo que era necessário para que ele alcançasse a bênção, a intervenção que ele precisava do Senhor. E como é que isso começa? Começa quando Jesus sai de Nazaré e ele se muda para a cidade de Cafarnaum. E ele vai para a sinagoga. O que era a sinagoga? A título só de parênteses, de informação extra, né? Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, eles não tinham mais o templo para se reunir. Então eles começaram a se reunir em grupos pequenos, e toda vez que tinha pelo menos 10 homens casados, eles estavam autorizados a criar uma sinagoga, que era um local parecido com uma igreja, né? Que é um local para estudos da palavra de Deus. Então, Jesus foi para essa sinagoga lá em Cafarnaum, para onde ele se mudou. E enquanto ele estava lá na sinagoga, Jairo era o responsável por essa sinagoga, era o principal, era o dirigente da sinagoga. Enquanto Jesus estava lá ensinando nessa sinagoga, de repente um homem ficou possuído por um demônio e começou a dizer: eu sei quem você é o santo de Deus, você veio nos incomodar, nos importunar, que temos nós contigo, Jesus? E Jesus então dá uma ordem para aquele homem: cale-se, sai dele. E aí o demônio derrubou aquele homem no chão, ele começou a estribuchar lá e gritando, e saiu do homem. E essa então foi a primeira experiência que Jairo teve com Jesus. Mas vamos ser sinceros, para quem não acredita nas coisas, dá para explicar uma situação dessa de demônio, não dá? A gente até viu, infelizmente, pregadores que pagam um valor para uma pessoa ir para o local que ele estava pregando e fazer de conta que estava endemoniado, ou que estava com uma dor, uma coisa assim, para na hora da oração a pessoa falar, né, que a dor passou, que recebeu um milagre, ou fazer de conta que estava endemoniado, e depois que o pregador expulsou, ela ficou liberta. Infelizmente, isso já aconteceu, né? Inclusive tem alguns casos registrados na internet que deu errado, a pessoa que estava lá endemoniada esqueceu o que tinha que falar, falou coisa errada, enfim, aqueles micos que, olha, só Jesus na causa para ter misericórdia. Então, Jairo viu isso, ele pode ter dito, de repente, né, esse Jesus aí, né, combinou com a pessoa para fazer tudo isso. Mas a Bíblia fala em Marcos que Jesus saiu nesse dia que aconteceu esse episódio. Eles saíram da sinagoga, isso era na parte da manhã, e eles saíram da sinagoga junto com Tiago e João. Pedro não foi, porque Pedro estava na casa dele para preparar o almoço, porque Jesus, Tiago e João iam almoçar na casa de Pedro. E você sabe que os discípulos de Jesus, todos, com exceção de Pedro, tinham menos de 20 anos. A gente sabe disso por alguns registros na Bíblia e tudo mais. Então você sabe que Tiago e João chegaram, né, já com muita fome, porque jovem, né, tem muita fome. E chegaram na casa de Pedro e o clima não estava bom. Em vez de estar aquele clima, né, de festa, né, sabe como você é convidado para um churrasco na casa de um amigo, de um parente, você chega, já está aquele cheiro da linguiça na churrasqueira, aquela coisa que vai invadindo as narinas, você quer aquela coisa boa, né? Mas não estava assim, estava um clima pesado. E Jesus chega e eles falam: olha, Pedro, né, a minha sogra está muito ruim, ela está com uma febre, está deitada, o negócio está ruim. E a Bíblia fala que Jesus então foi até o quarto em que a sogra de Pedro estava deitada, e Jesus então dá uma ordem àquela febre, àquela enfermidade, e instantaneamente ela é curada. A sogra de Pedro se levanta e começa a servi-los. E é evidente, meus irmãos, que a notícia do que aconteceu na sinagoga espalhou, porque cada pessoa que chegou na sua casa contou o que tinha acontecido na sinagoga. E depois o episódio da sogra de Pedro também, porque era uma cidade pequena, os vizinhos estavam sabendo que ela estava muito ruim, a ponto de estar em cama, devia estar delirando provavelmente.
E espalhou. E a Bíblia fala que nesse dia mesmo, que era um sábado, quando terminou o pôr do sol, porque o sábado terminava com o pôr do sol, e eles não podiam fazer quase que nada no sábado, que era proibido, então todas as pessoas da cidade que tinham alguma doença, alguma enfermidade, algum problema, elas foram para a casa de Pedro, né? E Jesus curou todas as pessoas que chegaram lá com algum tipo de problema de saúde, inclusive pessoas endemoniadas, e elas foram todas expulsas, todos saíram com a sua bênção. Então imagine Jairo, porque eu estou contando tudo isso para dizer, né, o caminho da fé de Jairo. Vamos imaginar que isso foi no sábado, né, que todas as pessoas foram curadas. No domingo de manhã, o Jairo foi no açougue. Chegou lá no açougue, o açougueiro, né? Estou colocando aqui uma hipótese, né? O açougueiro que mancava, que tinha um problema no joelho, estava andando tranquilamente. Ele falou assim: Sr. Joaquim, o que aconteceu com o seu joelho? Que o senhor está bom? Ah, meu filho, fui ontem lá, pedi para Jesus orar por mim, estou com um joelhinho novo. Aí ele falou assim: eita, meu pai. Aí ele passou lá, né, na senhora que vendia as verduras lá para comprar lá umas verduras lá para o almoço de domingo. Tava a Dona Maria lá toda animadinha, lá se mexendo, não sei o quê. Dona Maria, o que aconteceu que o senhor está aí toda animada? Meu filho, aquela dor que eu tinha nas costas sumiu. Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas sumiu que jeito, Dona Maria? Ah, meu filho, ontem eu fui lá pedir para Jesus orar por mim, ele orou para as minhas costas, acabou a dor nas costas. E aí o Jairo foi em outro lugar, encontrou outra pessoa que tinha um problema, a pessoa não tinha mais. O que aconteceu? Foi Jesus. E aí, né, eu imagino que ele deve ter ficado muito impressionado com isso. Mas numa outra ocasião, já num outro dia, Jesus... porque Jesus viajou, foi pregar em outros lugares, Jesus volta para Cafarnaum, e quando ele está pregando, ensinando em uma casa, provavelmente na casa de Pedro, a Bíblia fala que a casa e ao redor da casa estava completamente lotada de gente, não tinha mais como chegar mais gente, e quatro amigos, como é bom você ter amigos de verdade. Esses quatro amigos pegaram um amigo que estava paralítico, que não conseguia andar, e colocaram esse amigo numa cama, levaram até a casa de Pedro, deram um jeito de subir até o telhado, tiraram a cobertura do telhado, e esses quatro amigos desceram esse homem que era paralítico na cama, na frente onde Jesus estava pregando. E a Bíblia fala que Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos amigos que levaram o paralítico. E Jesus soltou uma frase bombástica, que foi: filho, os teus pecados estão perdoados. E por que isso era muito forte? Porque só Deus pode perdoar os pecados. Então imagine a repercussão que isso teve na sinagoga, que claro que a informação chegou na sinagoga, claro que a informação chegou para Jairo, que aquele Jesus tinha perdoado os pecados do paralítico. E aí, eu imagino que Jairo deve ter perguntado: mas como assim? Por que ele falou isso? E aí deve ter dito para ele: Jairo, e o negócio não parou aí. Sabe o que aconteceu depois que Jesus disse: perdoados estão os teus pecados? O Jairo falou: não sei o que aconteceu. Ele mandou pegar o paralítico, ele mandou o paralítico levantar, pegar a cama dele e ir embora para casa. E o Jairo deve ter dito: mas como assim, se ele é paralítico? Pois é, Jairo, mas você não sabe o que aconteceu. Quando ele falou isso, o paralítico começou a se estremecer, e isso não está na Bíblia, eu estou aqui, né, colocando a minha imaginação fértil, né? O paralítico começou a se mexer e dizer: meu Deus, eu estou sentindo as pernas, e de repente o homem ficou de pé, pegou a maca dele e foi embora para casa. Isso foi um milagre, Jairo. E aí Jairo: mas isso não é possível, só Deus pode fazer um milagre desse tamanho, só Deus pode perdoar os pecados, isso não é possível. Mas enquanto Jairo está nessas crises que eu estou aqui imaginando que ele teve, porque isso não está registrado na Bíblia, acontece um outro episódio que não se poderia imaginar. O mundo era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano tinha os seus oficiais, o exército, que eram responsáveis pela segurança das cidades
que eram os centuriões. O centurião, né, era uma pessoa responsável por um grupo de 100 soldados. Eles tinham muita autoridade, muita autonomia, eram muito temidos, e eles não acreditavam no Deus de Israel. Mas o centurião de Cafarnaum era um homem diferente. Tão diferente que ele, quando foi para Cafarnaum, ele usou o dinheiro do próprio bolso para construir a sinagoga para os judeus daquele lugar. Porque ele tinha um bom coração. E ele tinha um coração tão bom que um dos seus escravos ficou doente e começou a piorar. E esse centurião foi falar com as autoridades religiosas de Cafarnaum, e Jairo era o principal. Provavelmente, foi com Jairo que ele foi falar para pedir que que os dirigentes da sinagoga fossem pedir para Jesus para curar o servo dele, porque o servo dele estava à beira da morte. E a Bíblia diz que eles foram e falaram com Jesus e falaram assim: olha, Jesus, ele é digno de receber a sua ajuda. Oh, meu irmão, obrigado, que o Senhor lhe deu o seu galardão devido. E a Bíblia fala que eles foram falar com Jesus e disseram: olha, Jesus, esse centurião é um homem que realmente ele tem um bom coração. Ele inclusive construiu a sinagoga para nós com o dinheiro do próprio bolso. E aí vocês conhecem a história. O próprio centurião vai falar com Jesus, e Jesus disse para ele: eu vou na sua casa para curar o seu servo. E o centurião dá uma demonstração de fé maravilhosa, incrível, porque ele diz: o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu sou oficial do exército, eu recebo ordens, eu cumpro as ordens, mas eu também dou ordens, e os homens que estão ao meu serviço, eles cumprem as minhas ordens. Eu digo a um vá, e ele vai. Eu digo ao outro vem, e ele vem. Então eu sei que basta o Senhor dizer uma palavra, uma ordem no mundo espiritual, e o meu servo será curado. E Jesus ficou admirado e disse: olha, nunca vi tanta fé assim em Israel. E lógico que o servo do centurião foi curado. E o Jairo ficou sabendo disso. Então, passado algum tempo, a filha de Jairo, a única filha que ele tinha, e olha que naquela época as famílias tinham muitos filhos, provavelmente ou Jairo ou a esposa tinha algum problema de saúde e eles não conseguiram ter muitos filhos, então eles tinham uma única filha única, xodozinha do papai e da mamãe, 12 anos, e a menina começou a ficar ruim, foi piorando. Claro que Jairo chamou os médicos, claro que Jairo orou, claro que Jairo e a mãe fizeram tudo o que eles podiam, mas a menina foi de mal a pior, até que chega um ponto em que Jairo percebe que a menina, ela iria morrer. E é nesse cenário que Jairo, ele tem que tomar uma decisão entre ficar preso à posição de quem ele era, líder da sinagoga, um homem respeitado, ou fazer como o centurião, deixar tudo isso de lado e ir buscar ajuda com Jesus. E foi essa a decisão de Jairo. E aí então nós chegamos no episódio que nós lemos de Lucas, no capítulo 8. Jairo, quando sabe que Jesus chegou em Cafarnaum, apesar da multidão que estava ao redor de Jesus, da multidão que precisava de Jesus, Jairo vai lá, ele se ajoelha, ele implora para que Jesus vá na casa dele. E Jesus decide ir. Mas no meio do caminho tem um episódio da mulher que estava com uma hemorragia por longos 12 anos. E Jesus para saber quem foi que tocou. Acho que Jesus sabia, né? Mas ele parou e fez a pergunta para que as pessoas soubessem que muitos estão tendo contato
estão tendo a informação, estão tendo a oportunidade de desfrutar da presença de Deus e não recebem o seu milagre. E uma pessoa que está lá, anônima, desconhecida, sem que ninguém saiba, está desfrutando da bênção de Deus. Então foi por isso que Jesus perguntou quem foi que havia lhe tocado. Porque ele sabia, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas nesse intervalo que tudo isso acontece, vem a má notícia. Jairo, a sua filha morreu. E quantos de nós já recebemos notícias como essas, notícias que a gente não queria receber, que a gente não tinha estrutura para receber, e foi apenas por causa da misericórdia, do socorro de Deus, que nós conseguimos receber essa notícia. E aí então a Bíblia fala que Jesus vai até a casa de Jairo, e chegando lá, as pessoas não acreditam que Jesus poderia fazer alguma coisa, e Jesus então não permite nem que todos os seus discípulos entrem no quarto, apenas Pedro, Tiago e João, mas o pai e a mãe da menina, e ele dá uma ordem para a menina, e ele fala em aramaico, Talita, que quer dizer menina. Então todas as pessoas que você conhece que tem o nome Talita, essa pessoa, sabendo ou não, o nome dela é por conta dessa passagem bíblica, desse milagre que aconteceu na Bíblia. E come quer dizer levante-se, né? E no contexto significa, né? Menina, levante-se porque eu estou ordenando. Então eu quero só fazer um parênteses aqui, porque a Bíblia fala que o espírito da menina voltou. Se o espírito da menina voltou, é porque ele não estava no corpo dela, você concorda? E se não estava no corpo dela, estava aonde? Então eu vou lembrar a vocês que alguns capítulos à frente aqui de Lucas, no capítulo 16, tem aquele episódio em que Jesus narra a história de um homem muito rico e do mendigo que morava na porta desse homem rico, e os dois morreram. E quando o mendigo morreu, a Bíblia fala que os anjos o levaram até o seio de Abraão, que era o lugar onde as pessoas ficavam. Então, essa menina, quando faleceu, ela foi levada pelos anjos até esse lugar. Mas quando Jesus dá a ordem, Talita cumi, que significa menina, levante-se, então os anjos ouviram a ordem e disseram: nós vamos levar você de volta, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está mandando você voltar à vida. E meus irmãos, é isso que vai acontecer com todas as pessoas da nossa família, com todos os nossos queridos que já morreram no Senhor. Quando eles ouvirem a voz do Senhor, levante-se, essas pessoas vão ressuscitar, e nós, se estivermos vivos, veremos todos eles sendo ressuscitados com um novo corpo, com um novo vigor, com aparência jovem. E se nós também tivermos falecido, nós também iremos ressuscitar nesse vigor, para esse novo momento da história que está preparado para nós desde a criação do mundo. Então a menina levanta-se, e aí Jesus manda os pais darem comida para ela. Sabe, meus irmãos, me chama a atenção tudo o que aconteceu aqui, porque é um milagre extraordinário. Mas cá entre nós, se Jesus fez um milagre tão extraordinário, impossível para nós, que é ressuscitar essa menina, Jesus não poderia trazer a menina com a barriguinha cheia? Por que Jesus fala para os pais: deem comida para ela? Porque o projeto de Deus, o plano de Deus é sempre nos envolver nos projetos de Deus. Deus não quer resolver apenas os nossos problemas como se Ele fosse o nosso empregado, entende? Nós temos que fazer a nossa parte. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que Ele mandou fazer? Tirem a pedra do túmulo. E eles tiraram. Se eles falassem: não vamos tirar, eu tenho certeza que Jesus ia dizer: então eu não vou ressuscitar Lázaro.
né? Vocês não querem fazer o mínimo, eu não vou fazer o máximo, que é o milagre. Se vocês não querem fazer aquilo que é possível para vocês, eu não vou fazer aquilo que é impossível para vocês. Então, quantas pessoas, quantas famílias, quantos profissionais oram para que tenha uma intervenção de Deus, para que Deus mude a história, que Deus abra a porta, que Deus proporcione oportunidades, mas a pessoa não faz a parte dela. Aí não vai dar certo. Tem uma piadinha, é bem sem graça, mas reflete, né, a moral dessa história. Diz que um homem passava em frente a uma catedral, e toda vez que ele passava em frente à catedral, ele falava assim: "Oh Senhor, me ajuda a ganhar na loteria." Passava de novo: "Oh Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Oh meu Deus, seria tão bom se eu ganhasse na loteria." Passava de novo: "Oh Senhor, mas a loteria, Senhor, ganhar aquele prêmio sozinho seria tão bom." Aí outro dia ele passou de novo: "Senhor, me ajuda a ganhar na loteria." E aí ele ouviu uma voz: "Então, abençoado, compra o bilhete. Se você não comprar o bilhete, como é que você vai ganhar?" Entende? Eu não estou aqui incentivando bilhete, loteria, só para servir de exemplo a história, tá bom, irmãos? Então, é a mesma coisa, nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, mesmo assim, meus irmãos, não acontece no nosso tempo, não acontece do nosso jeito. Nós temos que esperar o tempo de Deus, a maneira de Deus. Agora, o que é importante aqui é saber que a fé de Jairo, ela cresceu. A fé de Jairo saiu num estágio que era uma fé pequena, para uma fé a ponto dele ter coragem de se ajoelhar na frente de uma multidão para pedir para que Jesus entrasse na história dele. E por que aconteceu isso? Porque a fé do Jairo cresceu. Mas é possível a fé crescer? É possível a fé crescer, mas a fé não cresce do nada. O apóstolo Paulo diz que a nossa fé, ela nasce e cresce de ouvir e de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o agir de Deus. Eu gosto muito do exemplo de Raabe. Raabe não era uma mulher do povo de Deus, mas ela ouvia as histórias do que Deus estava fazendo pelo povo de Deus. E de ouvir essa história, ela creu e ela se converteu. Então, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós vemos e testemunhamos os milagres que Deus fez na vida de alguma outra pessoa, mas quando a gente pensa nos milagres que nós precisamos, que a nossa família precisa, da conversão, da intervenção nos relacionamentos, nas famílias, a gente não tem fé para isso. Então, nós precisamos aumentar a nossa fé. Então, meus irmãos, mesmo tendo fé, nós vamos enfrentar notícias ruins como que Jairo enfrentou, notícias que nós não queremos ouvir. E, por vezes, essas notícias são tão ruins que elas nos derrubam, elas nos jogam no chão. A Bíblia não menciona como foi que Jairo reagiu quando ele soube que a filha dele tinha morrido, mas eu tenho certeza que ele deve ter ficado desolado, deve ter ficado sem força, deve ter ficado sem ânimo, com vontade de cair no chão e ficar ali prostrado, a ponto de Jesus ter dito para ele: "Não tenha medo, não tenha medo, creia, creia, então somente creia, e vamos." E eles foram, e Jesus fez aquilo que para ele era impossível. Então, meus irmãos, nós todos vamos passar por momentos, por dificuldades que nós não temos forças em nós mesmos, mas é o Senhor que nos fortalece. Mas nós precisamos fazer uma decisão de aumentar a nossa fé. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e ainda que é galardoador daqueles que o buscam. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos buscando aumentar a nossa fé. Você está de parabéns vindo aqui, você está procurando aumentar a sua fé para levar fé também à sua família.
para que eles também tenham a mesma revelação que você. Mas o que nós devemos fazer hoje é: qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da sua fé? A sua fé já está no tamanho que ela precisa? Eu creio que todos nós precisamos responder juntos essa pergunta, dizendo: não, a minha fé ainda não está do tamanho que precisa, do tamanho que eu quero, porque eu quero ter uma fé maior. Eu não quero me abalar pelas situações, pelas circunstâncias, pelas más notícias. Eu não quero me abalar quando eu vejo os problemas da minha família. Eu quero ter convicção que as promessas de Deus vão se cumprir. E para isso eu preciso ter uma fé maior, mais firme, que me dê esse alicerce. Então, meus irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E por quê? Por muitos motivos. Entre eles, porque o próprio Senhor Jesus disse: neste mundo, significa que no próximo mundo, e que nós vamos viver, isso não vai acontecer mais, mas neste mundo você vai sim ter aflições, muitas aflições. Uns mais, outros menos, dependendo da estrutura de cada um, mas todos nós vamos passar por lutas e por dificuldades. E muitas das vezes não foi você que deu brecha para que isso acontecesse. Muitas das vezes são permissões que Deus dá, como deu no caso de Jó, porque a palavra fala que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Então ele vai diante do Pai, e por mais que você ache que você é uma pessoa simples, ele chega até diante do Pai e fala assim: olha, permita que eu toque na vida da irmã de Zelda. Exemplo, irmão Zelda. Permita que eu toque na vida da irmã de Zelda. O senhor vai ver o quanto ela vai blasfemar. E aí Deus disse: então tá, você pode tocar, mas vou te dar os limites. Os limites são esses e esses, que é o limite que ela suporta. E isso acontece com cada um de nós. Acontece com você? Sim, acontece com você. Então, muitas lutas, muitas dificuldades que você passa, que você não está entendendo, foi o próprio diabo que criou, pedindo permissão para o Pai para tentar você, para tentar roubar na sua fé. Agora a gente precisa aprender com os servos de Deus. Daniel não tinha nenhuma culpa no cartório, mas ele foi jogado na cova dos leões. José, filho de Jacó, não tinha culpa no cartório, mas foi jogado no poço, depois foi jogado na prisão. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham culpa, mas foram jogados na fornalha ardente. E tem os problemas emocionais também. Elias não deveria passar por uma depressão profunda a ponto de ir com os próprios pés para dentro de uma caverna para se esconder do mundo. Mas Elias teve depressão e ele foi. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que nós vamos passar por lutas e por dificuldades. E quando essas lutas e dificuldades chegarem fortes, a nossa fé precisa estar fortalecida, porque existe um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para o tempo de lutas, para o tempo de aflições, porque vocês conhecem a história. Depois de um tempo, Deus tirou Daniel da cova dos leões, Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Elias saiu da caverna, José no Egito virou governador. Então Deus promete que Ele vai nos recompensar por todas as lutas, por todas as dificuldades, mas nós precisamos aguentar, nós precisamos suportar, e para isso nós precisamos fazer o quê? Fazer a nossa parte e nos aproximar mais do Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 em diante, diz o seguinte: buscar-me-eis e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Então, meu irmão e minha irmã, tenha fé, confie no Senhor, porque Isaías 61, versículo 7 diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta, em lugar da humilhação que você passou, você vai exultar de alegria, numa alegria
perpétua, numa alegria eterna. Então o apóstolo Paulo diz que nós estamos passando por uma tribulação momentânea. É momentâneo, mas nós precisamos ser fiéis até o final. É difícil, não é fácil, mas nós temos que acreditar e continuar seguindo firmes no nosso foco, que é obedecer ao Senhor Jesus, que é viver a palavra, que é não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, eu já estou encerrando. Então, meus irmãos, Jesus, Ele tem para restaurar tudo aquilo que foi perdido, seja a dor, seja a tristeza, seja relacionamentos, seja lá aquilo que o diabo roubou, o Senhor vai restituir a você, mas você precisa ter paciência, você precisa aumentar a sua fé, você precisa permanecer fiel. Então, meus irmãos, assim como Jairo viu um novo começo para a família dele, para a história dele, com a ressurreição da filha, Deus tem um novo começo para você, para a sua família, para as pessoas pelas quais você está orando, que você está intercedendo. E por mais que essas situações, circunstâncias sejam contrárias e os sinais sejam de que nada vai mudar, quem dá a última palavra é sempre o Senhor, amém? Não coloque ponto final onde Deus está colocando uma vírgula, porque aquilo que é impossível para nós é plenamente possível para o Senhor. Jairo, ele teve a sua fé construída, aumentada ao longo do caminho. Jairo, ele viu Jesus, Jairo ouviu Jesus, Jairo aprendeu com Jesus. E talvez você diga assim: mas pastor, mas eu nunca vi Jesus. Eu sei, é verdade, mas eu quero lembrar você o episódio de Tomé. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e Tomé não estava presente. E quando contaram para Tomé que Jesus tinha aparecido, Tomé foi sincero e disse o que talvez eu e você diríamos se nós estivéssemos naquele lugar, naquela situação, no lugar de Tomé. Ele viu Jesus pendurado naquela cruz, ele viu Jesus sangrando, ele viu Jesus dando o último suspiro. E quando então disseram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado e aparecido para eles, Tomé disse: se eu não ver a mão dele, se eu não ver os furos dos pregos, se eu não colocar a minha mão junto da dele, eu nunca vou acreditar nisso. E a Bíblia fala que passou-se uma semana, passou-se 7 dias. No 8º dia, Jesus aparece para os seus discípulos novamente. E nessa ocasião, o Tomé estava junto. Jesus aparece para os seus discípulos e diz: paz seja com vocês. E antes que ele respondesse, Jesus vira para Tomé e fala assim: Tomé, está aqui a minha mão, está aqui os furos, põe a tua mão ao lado da minha, põe o teu dedo nos furos dos pregos, para de ser incrédulo e creia. E aí Tomé, deve ter arregalado os olhos e disse: Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus solta uma declaração, ele disse: você está crendo porque você está vendo. Felizes, bem-aventurados aqueles que não vão ver e ainda assim vão crer. E eu e você estamos nessa categoria. Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas no nosso coração nós recebemos uma revelação que Ele vive e viverá para todo sempre. Ele é dono da história e em breve Ele voltará para te buscar, para me buscar. Amém? Quem crê nisso diz glória a Deus. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. E quero já convidar você a ficar em pé. Vamos louvar ao Pai e depois nós vamos orar.
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, feche seus olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos falar com o Senhor, vamos colocar diante dele todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, todas as más notícias que você recebeu, ou para você, ou para a sua família, ou para as pessoas pelas quais você está orando. Vamos interceder nesse momento, vamos usar o nosso papel de
de sacerdote da nossa casa, de sacerdote da nossa família, porque nós cremos nas promessas do Pai, que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, e nós estamos fazendo isso. Nós já começamos, nós fomos os primeiros a ser levantados. Eu imagino que muitos de vocês foram os primeiros a ter essa experiência de nascer de novo, de ter um coração voltado ao Pai, e aqueles que também nasceram num lar evangélico, que já viram seus pais buscando o Senhor, mas ainda assim precisam lutar espiritualmente para que toda a sua casa se renda ao coração do Pai. São tantas as lutas, são tantas as dificuldades, são tantas as armadilhas do inimigo contra nós e contra a nossa casa, que por muitas vezes nós vemos o inimigo tendo sucesso, mas nós cremos nas promessas do Senhor, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor disse que Ele vai alcançar a nossa casa, que Ele vai estender as suas bênçãos sobre as pessoas pelas quais nós intercedermos, e nós fazemos isso por cada um dos nossos familiares. Você está representando nesse momento cada uma das pessoas da sua casa, e nós cremos que aqueles que estão presos pelos vícios, ou em nome de Jesus, nós cremos e intercedemos, ligamos na terra para que seja ligado no céu, que o tempo desse vício, que o tempo dessa dependência, que esse tempo acabou. Nós decretamos o fim desse vício, nós decretamos no mundo espiritual, nós ligamos no mundo espiritual que essa dependência física, ela cessa hoje, em nome de Jesus. Oh Pai amado, nós cremos na Tua intervenção, nós cremos, Senhor, que aquilo que é impossível para nós não é impossível para o Senhor, e nós clamamos, nós intercedemos pelos nossos familiares, Pai, nós clamamos por ele, porque a Tua palavra diz: clama a mim e eu responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh Pai, nós clamamos ao Senhor em favor dos nossos familiares e cremos que o Senhor nos responderá com um sim, com um amém, com a libertação, Pai, não apenas de vícios, mas de toda maldade no coração, de toda dureza de coração, que não quer se dobrar, que quer ter sempre razão, que é egoísta, que não pensa na família, que não pensa nos outros. Pai, em nome de Jesus, que esse espírito de orgulho está repreendido agora, Pai, pelo poder do Teu nome. Nós exercemos autoridade sobre isso, Pai, e declaramos que sobre a nossa casa não vale encantamento, Pai, sobre a nossa casa não vale nenhuma influência demoníaca, possessiva, Pai. Nós declaramos que toda má companhia, toda companhia que não convém, não apenas a nós, mas aos nossos familiares, Pai, nós pedimos que o Senhor afaste essas pessoas, Pai, coloque um muro, Senhor, que seja intransponível, que acabe esses relacionamentos, Pai, em nome de Jesus, que toda arma forjada contra os Teus filhos, Pai, contra os nossos familiares, Pai, que sejam aniquiladas, sejam frustradas, Pai. Nós declaramos bênçãos sem medida sobre os nossos familiares. A Tua palavra declara, Pai, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esses familiares, essas pessoas, Pai, que estão em tão abundante pecado, que haverá sobre eles abundância de graça, de salvação. Eles se converterão a Ti, Pai. Oh, em nome de Jesus, Senhor.
Nós pedimos, Pai, milagres, pedimos que aquilo que está morto, como estava a filha de Jairo, que o Senhor restaure vida, relacionamentos, Pai, entre pais e filhos, entre filhas e mães, entre mães e netas. Pai, restaura entre casamentos, restaura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E aonde houver alguém clamando, Senhor, por perdão, por misericórdia, que ele seja alcançado pela sua graça, que se converta, que o nome dessa pessoa seja escrito no nome da vida, Pai, e ela possa viver um novo começo, uma nova estação, que, Pai, nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor mesmo está aperfeiçoando, e nós cremos que isso está acontecendo na nossa casa, Pai. Nós clamamos pelos irmãos da congregação João de Barro, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada um, cada luta, cada dificuldade, Pai, em nome de Jesus. Que haja sobre eles paz, que haja sobre eles convicção de que eles não estão sozinhos, mas que o Senhor está indo à frente deles, que cada um deles só está aqui porque até aqui o Senhor os ajudou, até aqui o Senhor os guardou, e continuará sendo assim, porque o Senhor é o Deus que não se esquece dos seus filhos. O Senhor é o bom pastor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, nos perseguem, e nós estamos, Senhor, vendo o teu agir no nosso meio, nós estamos crendo nos milagres que irão acontecer. E nós clamamos, Pai, por esse bairro, que haja paz, que haja prosperidade espiritual, que haja prosperidade financeira, que haja paz em cada uma das famílias, que esse bairro seja conhecido pelo bairro que se rendeu ao Senhor Jesus, Pai. Nós decretamos o fim da violência, nós decretamos, Pai, o fim de toda pessoa viciada andando nessas ruas, porque eles terão um encontro sobrenatural com o Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada um de nós que está aqui tem um plano que o Senhor preparou, e por vezes nós nos atrapalhamos, nós não conseguimos ouvir a sua voz, nós ficamos confusos. Pai, em nome de Jesus, traz clareza ao coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, aquilo que o Senhor quer para eles, aquilo também que o Senhor não quer, Pai. As portas que estão fechadas, Pai, que foi o inimigo que fechou, que o Senhor abra essas portas, mas as portas que foi o Senhor que fechou, que o Senhor dê discernimento aos teus filhos, para que eles não insistam em portas que foi o Senhor que fechou, porque a tua palavra declara que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, mas as que o Senhor fecha, ninguém abre. Pai, poupa os teus filhos de lutas e dificuldades que não são necessárias. Ajuda-nos, conduz ao longo dessa semana, para que nós tenhamos uma semana de bênçãos, uma semana de paz na nossa casa, de paz na nossa família, de paz conosco mesmo, que o nosso coração esteja focado em buscar a sua presença, e que nós possamos sentir a sua presença 24 horas por dia. Que o Senhor nos abençoe em tudo aquilo que nós fizermos, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em todos os locais, Pai, que a tua mão esteja prosperando aquilo que nós fizermos. E nós também clamamos, Pai, por aqueles que estão enlutados, que estão velando seus entes queridos, que estão agora num momento de tanta luta, de tanta dor, sem esperança, que o teu Espírito Santo os console, Pai. Traga o consolo, porque nós cremos que um dia todos aqueles que dormiram no Senhor, eles ressuscitarão, e nós estaremos para sempre e eternamente em glória. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz: amém.
Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Sua semana vai ser de bênção e de paz em nome de Jesus.